A gente recebe aqui na Rádio Bandeirantes hoje a coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo, a Jamila Jorge Ferrari. Jamila, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Uma boa tarde para a senhora. Oi, Jamila, bem-vinda. Oi. Obrigada, boa tarde, Ana Paula, Joel, obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. A senhora deve estar ouvindo aí, né, já há um bom tempo o nosso programa. E desde o início, nós estamos falando exatamente algo que a senhora já está cansada de saber. Essas mulheres que são agredidas, que ao mesmo tempo precisam denunciar, mas que têm medo de denunciar. E a gente precisa procurar entendê-las. Entender não é concordar, mas ao mesmo tempo é você compreender o que ela está passando e o que ela precisa para sair daquela situação. Porque para ela sair de determinada situação, ela precisa de algumas coisas. Precisa não somente da proteção, mas de um respaldo que precisa ir muito além, não é? Exatamente. A gente começa pela informação, eu acredito, Joel. Falar para essas mulheres o que é a violência doméstica, quais são os tipos e as formas de violência. Muitas das mulheres acreditam que a violência é só aquela que deixa marcas, né, um olho roxo, um braço quebrado, e a gente sabe que um xingamento já é uma violência, uma ameaça já é uma violência. Mulheres informadas são mulheres empoderadas. Mas, a partir do momento que ela está informada, que ela sabe que ela deve denunciar, que ela tem meios de denunciar, o Estado, através de políticas públicas, tem que dar condições para que essa mulher não volte para o ciclo da violência. Então, quais seriam essas condições? Como você mesmo disse, permitir que essa mulher tenha um emprego, ajudar essa mulher a ter um comércio ou, de repente, a ter algo para que ela se sustente financeiramente, ter locais em que ela possa ficar até ela se sentir segura, como abrigos sigilosos, casas de passagem, entre outras, né? Ter um forte aparato de assistência social e psicológica para essa mulher. Essas mulheres, muitas vezes, têm vergonha e medo de denunciarem e, ao mesmo tempo, são julgadas por denunciarem. Então, é muito importante que elas tenham esse apoio dessa rede para que elas não retornem a esse relacionamento abusivo ou não tenham futuros relacionamentos abusivos. E isso já pode ser oferecido hoje? Essa condição toda que a senhora colocou aí, essas necessidades, isso já é oferecido? Porque, certamente, a senhora mais do que ninguém sabe que tem mulher nos ouvindo nesse momento que está pensando, peço socorro, não peço, peço proteção, não peço, estou insegura para pedir o socorro. Hoje há essa condição, o Estado consegue oferecer, além da segurança, esse mundo depois da separação, ao interromper esse ato contínuo que nós relatamos aqui, ela vai ter essa condição de seguir a vida dela? Sim, hoje o Estado fornece várias políticas públicas nesse sentido. Então nós temos, além de abrigos sigilosos no Estado todo, nós temos convênios com instituições do terceiro setor para fornecer quartos de hotel para que essa mulher fique um período necessário. Nós temos políticas voltadas também, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo especificamente, que pagam aluguel para essa mulher enquanto ela precisa, enquanto ela não tem condições de pagar uma casa, um apartamento. Então ela vai com seus filhos para um local que ela escolhe, num bairro que ela escolhe, e o município paga a ela um valor durante um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. Nós temos também os CREAS, os CRAS, os Centros de Referência da Mulher, com esse atendimento psicológico e social muito intenso, e nós temos as ferramentas de denúncia, né, que são muito importantes. Claro que a gente sempre precisa aprimorar e melhorar essas ferramentas, mas de qualquer forma elas existem e estão aí à disposição de todas as mulheres. Pois é, todos os anos, doutora, a gente acaba falando sobre essa questão da violência contra a mulher porque ela é das mais graves, né? A gente vê famílias sendo despedaçadas, crianças crescendo sem as mães, porque as famílias passaram por esse tipo de situação do homem não aceitar o fim do relacionamento ou estar dentro do relacionamento e ser bastante agressivo. E a gente não vê muita evolução no combate a esses crimes, né? Pelo contrário, os números de feminicídios, de agressão à mulher dispararam, explodiram durante a pandemia, com a mulher confinada em casa do lado do agressor dela, e agora continuam subindo também. A gente teve aí um número muito alto no ano passado, por exemplo, em São Paulo. Agora, o que muito especialista fala é que a mulher está denunciando mais.
não necessariamente os crimes que estão aumentando. A senhora compartilha dessa visão também? A senhora acha que a mulher hoje denuncia com mais facilidade ou a gente está falando de um cenário, de um mundo que ainda é muito hostil para a mulher? Não, eu concordo, eu acredito exatamente isso, né? Que a partir do momento em que nós temos um maior número de registros de boletim de ocorrência, significa que essas mulheres estão entendendo que elas sofrem a violência, que elas têm aonde recorrer, onde procurar ajuda. É muito importante isso. Existem estudos, inclusive lançados essa semana pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que diz que a cada 10 mulheres que sofrem violência, apenas 8 denunciam. Então, efetivamente, quanto maior for o número de boletins de ocorrência, de lesão corporal, de ameaça, de xingamentos, de todos esses crimes relacionados à violência contra a mulher, não significa que o crime necessariamente está aumentando. Significa que as mulheres estão fortalecidas, estão entendendo os seus direitos e estão procurando ajuda. Isso é muito importante. Sim. Doutora, a senhora já disse que a mulher que denunciar, que pedir socorro, ela vai ter respaldo. A Ana acabou de trazer esse dado de que as denúncias vêm aumentando, e isso é muito bom. Agora, quando que a mulher deve tomar essa decisão? Ih, a gente perdeu o contato, vamos ter tentar que ligar de novo aqui para ela. Claro, tranquilamente, porque é importante a gente compreender quando que você, amiga, precisa pedir socorro. Qual que é aquele momento ideal, o momento adequado para você pedir socorro? Que tem que virar a chave. Né? É, para evitar um risco maior. Uhum. Né? O grande lance é o seguinte, se você estiver envolvida com algum sujeito, seja namorando, ou se você tá noivo, ou mesmo morando junto, se esse cara te xinga, já é um sinal muito grande. Já é um sinal enorme de que algo pior pode acontecer. Porque tem aquela evolução que a gente sempre fala, né? O sujeito primeiro ele grita, depois ele xinga, depois ele empurra, depois ele dá um murro. Pode chegar até o ponto de matar mesmo, como a gente vê, infelizmente, diariamente aqui no nosso país. Mas eu sei que muitas de vocês ficam inseguras e pensando, pô, será que o cara é isso mesmo que eu estou imaginando que ele pode ser? Será que ele não vai melhorar no meio do caminho? Pô, quantas vezes eu já ouvi isso de mulheres que foram espancadas, que falaram, pô, eu sempre acreditei que eu gostava dele. Mas ele não é assim, foi só um momento. Eu acreditei que ele poderia melhorar como gente, melhorar como ser humano a ponto de me respeitar. Então fica difícil, às vezes, você acreditar em determinadas coisas. Doutora Jamila, nós já sabemos que a mulher ela tem um respaldo depois da denúncia, que as denúncias estão aumentando, mas quando que ela deve pedir socorro? Quando que a nossa amiga deve procurar a polícia e falar, olha, eu tô com medo, tô desesperada, eu acho que o pior pode acontecer comigo? Tem algum momento adequado para isso? Eu queria usar a experiência da senhora nesse momento, por já ter ouvido inúmeros relatos, para poder ajudar as nossas amigas que nos ouvem agora. Claro, perfeito. Ao primeiro sinal de violência, né, mesmo que essa violência não pareça grave, por exemplo, quando há os xingamentos, né, você cometendo a violência moral, que nós chamamos, que no jargão jurídico é a calúnia, injúria e difamação. Já é caso de boletim de ocorrência, já é possível pedir medida protetiva. As ameaças, do mesmo jeito, que colocam, né, e fazem com que a vítima tenha um temor muito grande de ter a sua vida ou até de seus filhos em perigo, também é um momento dessa vítima fazer um boletim de ocorrência, pedir medida protetiva e seguir aí com o processo. E por óbvio, né, os crimes que deixam algum tipo de vestígio, as lesões corporais. O crime de dano hoje é algo que tem acontecido muito. Por exemplo, o agressor acredita que a vítima está falando no celular com alguém, não quer que ela tire uma foto ou que ela poste alguma coisa numa rede social e ele danifica o celular dela. Isso é crime, isso também pode, que permite a mulher a ir até uma delegacia ou fazer o BO eletrônico, pedir medida protetiva. Então, existem aí indícios já que podem não parecer tão graves, porque não deixam marcas, mas que já são considerados crimes e que autoriza aí a mulher a fazer o boletim de ocorrência e pedir medida protetiva. É isso aí. E conversar com um amigo. Amigo, amiga de mulher em relacionamento é um negócio que a gente não pode deixar para trás, porque muitas vezes o relacionamento abusivo tem aí uma maneira de acontecer que é te afastar de todas as pessoas do seu círculo social, porque não vai ter ninguém para ficar no seu ouvido, essa coisa tá estranha, esse relacionamento não tá pesado,
Então, o homem que é agressor, que é abusivo, ele afasta a mulher do convívio de outras pessoas e a mulher começa a ficar com vergonha também de falar o tempo todo que está passando por aquela situação repetitiva. Ou de mostrar uma marca. Também. No também. rosto, no braço. Então, agora, ficar ligado nesse tipo de sinal. Doutora, o que a senhora acha que falta hoje? É lógico que a senhora vê esses benefícios todos que foram apontados, uma evolução muito grande, mas o que falta ainda, na opinião da senhora? Aquele item, aquele ponto que a senhora certamente já pensou nele vários dias, que seria decisivo mesmo para você, como autoridade policial, ter segurança em conceder determinada medida protetiva. O que a senhora acha que está faltando de verdade mesmo hoje para ajudar as nossas amigas? Eu acredito que faltam duas coisas, Joel. Uma é um pouco mais longa e talvez muitas pessoas não enxergam imediatamente o poder que ela tem. É uma educação desde a base, desde as nossas crianças, no sentido de que é necessária a igualdade entre homens e mulheres, que o homem não é melhor do que a mulher, que o homem pode chorar, que a mulher pode ter a profissão que ela quiser, desde pequenininho. Isso tem que ser colocado na cabecinha dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, desde sempre, a necessidade dessa igualdade entre homens e mulheres. Isso não é visto imediatamente, né? Porque é uma coisa que demanda um tempo. E a segunda coisa, foi falado até para vocês, é efetivamente a compra e o colocar em prática o uso das tornozeleiras eletrônicas, né? Infelizmente, por motivos administrativos, por conta aí de uma empresa, nós não conseguimos fazer essa compra ainda, o governo do estado não conseguiu fazer essa compra ainda, mas eu tenho certeza que é mais uma ferramenta e que vai ajudar muito as mulheres vítimas de violência a não sofrerem crimes mais graves. É isso aí. Ferramenta essencial, devia ser o primeiro item, né? Exato. Devia começar por essa proteção. O homem sabe que matar uma pessoa é crime, que agredir uma mulher é crime. Se ele tivesse medo de uma folha de papel, ele não estaria agredindo uma mulher, né? Exato. É isso aí. Bom, conversamos com a doutora Jamila Ferrari, ela que é coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. Eu já tinha entrevistado a doutora em outras oportunidades e é sempre um bom papo. É sempre um papo incentivador e esclarecedor. Doutora, muito obrigado, parabéns pelo trabalho da senhora, Obrigada. Viu? Obrigada a vocês, Joel, Ana Paula, obrigada pelo espaço e que nós tenhamos um futuro sem precisar comemorar um Dia Internacional da Mulher, para que sejam todos os dias, Boa. né? Os dias da mulher. Com certeza. Obrigada. Parabéns para a senhora, viu? Aproveite o dia aí. Muito obrigada. Tchau, muito querida. Obrigada. Tchau, tchau. Até logo.